Bem-vindos a mais um Expresso Israel, esse talvez um dos mais esperados desse ano, né? Porque as eleições em Israel estão batendo a nossa porta, não é só o Brasil que está passando por um processo eleitoral. E hoje, Daniela Kresh, nossa correspondente diretamente de Tel Aviv, vai contar um pouco como funciona esse processo, entre outros assuntos que estão rolando por lá. E já adiantando, se você quer saber sobre os resultados, vai ter texto da Dani no site, vai ter o próximo Expresso Israel que vai ser só sobre isso. Então, não vai faltar assunto nos próximos tempos, né, Dani? Tudo bem? Ah, não vai faltar. Eu acho que até a gente falar que não aguenta mais, né? Que na verdade é o Processos clima. eleitorais levando jornalistas à loucura, né? Totalmente, totalmente. Bom, Dani, então esse é o nosso primeiro assunto, né? Como já adiantei, como funcionam as eleições em Israel? As eleições são dia 1º de novembro, terça-feira, é um dia só, tem segundo turno que nem no Brasil. Explica para o nosso espectador, no geral, como funciona a eleição em Israel. Pois é, totalmente diferente do Brasil, né? A eleição aqui, sempre, né? É às terça-feira, cai numa terça-feira e é sempre dia de feriado. Então, as pessoas não trabalham é, e, e não pode ser no fim de semana, como é no Brasil, porque tem a coisa dos religiosos que não saem, não fazem, né? Honram o Shabat, então como é que você vai fazer isso num sábado, né? Domingo aqui é dia útil, então é terça-feira e é um dia de feriado. E como é que funciona? As pessoas recebem em casa um papelzinho mostrando para elas qual é a urna, né? A sessão eleitoral e a urna que elas têm que votar. Sempre elas recebem tipo 1 ou 2 semanas antes das eleições. Ou você pode, hoje em dia, né? Você entra no site, né, do TSE israelense, você vê também a sua urna e a sessão eleitoral. Em geral, acho que isso no Brasil também é perto da casa, né? Então, as pessoas vão votar, acho que, se não me engano, de 8 da manhã a 8 da noite, não, até 10 horas da noite, de 8 da manhã até 10 horas da noite, quer dizer, muito tempo, e as pessoas vão, e como é que funciona a votação? A votação funciona assim, não é em papel, quer dizer, não é digitalizado, e é muito padronizado. Como o país é pequeno, então dá para se padronizar bastante, né? Cada partido ou coligação, né? Porque aqui você tem às vezes coligações ad hoc, né? Coligações que vários partidos estão dentro, mas ainda são partidos, mas naquela eleição eles estão concorrendo juntos, né? Então cada coligação tem uma letra, 1 ou 2 letras, ou às vezes 3 letras, e essas letras vão aparecer no papelzinho, tá? Então você vai atrás de um biombo, né? Que ninguém te vê, e aqui, inclusive, pode levar celular, não tem problema, mas você vai atrás de um biombo e você vê, na verdade, uma mesa com umas, sei lá, 30 possibilidades de papéis com essas letras. Tá? Então, por exemplo, tem um partido que é o Likud, que as letras desse partido já, tradicionalmente, é Mem, Het, Lamed. Mahal, forma a palavra Mahal, eles chamam de Mahal. Não quer dizer nada, são letras que deram para eles. O Partido Trabalhista é Emet, Aleph, Mem, Taf. São letras que cada partidos têm, e você escolhe o papelzinho. Cada partido tem assim, tipo, uma bando de papeizinhos, né? Você escolhe um desses papéis, você coloca num envelope, fecha esse envelope, aí você sai desse biombo e aí você tem a urna mesmo, que fica em frente as pessoas que estão lá trabalhando na sessão, e você coloca dentro da urna. Quer dizer, então, na E, verdade, você Dani, escolhe um vocês papelzinho, Vocês fala. estão confiando muito no bom senso das pessoas, na capacidade das pessoas. E se alguém coloca dois papéis, por exemplo, num. É nulo. Quer dizer, tem alguns papéis que estão em branco, porque vai que, sei lá, naquela sessão todo mundo quer votar num partido específico, acabam os papeizinhos, né? Então tem vários papeizinhos brancos com, sei lá, uma caneta que você pode escrever também as letras, tá? Mas se Bem você moderno, né? Achei bem moderno, só que não. acho que as pessoas gostam de coisas tradicionais aqui. Mudar status quo é difícil, né? Quer dizer, e até hoje funcionou, então ninguém reclama muito disso, não.
Mas, assim, eu não vejo muita gente falando de voto digital, o país é pequeno, também ajuda isso, né? Mas, assim, se você rasurar, escrever, tem gente que pega um papelzinho branco e desenha, imagina o quê, né? E escreve alguma coisa e xinga, e aí esses vão, né, para os brancos e nulos, né? Tem gente que coloca papelzinho branco, tem gente que não coloca nada, mas é pouco, né? Os brancos e nulos são pequenos, são um percentual pequeno, porque como aqui não é obrigatório votar, você vai sair de casa e vai votar para votar branco ou para votar nulo? Não vai, né? Não é obrigatório. Então, em geral, as pessoas que vão, elas vão votar, elas em geral votam em alguém, né? É, E aí, e como é em papel, demora, né? Apesar do é, país ser pequeno, tem uma demora. Quando sai o resultado da eleição? olha, pois nas 10 horas da noite, em geral, tem tradicionalmente as pesquisas de boca de urna. São vários institutos de pesquisa, de acordo com em geral, o canal de televisão daqui, né? Então, são 3 grandes canais de televisão, então são 3 institutos de pesquisa que fazem pesquisa de boca de urna. Às 10 horas da noite, em ponto, saem nesses 3 canais. Todo mundo tem que ficar virando de canal em canal para ver o resultado dos 3 canais, as pesquisas de boca de urna. Em geral, essas pesquisas elas são bem certinhas, elas dão um resultado bem próximo ao real, porque não é pesquisa de intenção de voto, é pesquisa de boca de urna, a pessoa não antes, né? Depois que ela saiu, já votou, aí vai o Instituto de Pesquisa e pergunta em quem você votou, tá? Então, é diferente, não é intenção de voto, é o que você votou agora mesmo, né? Então, em geral, dá certo. Nos últimos anos, você tem muito também dessa coisa da pesquisa do cara não querer falar, tal, que a gente vê muito acontecendo no Brasil também, mas é um fenômeno ainda muito pequeno aqui. Então, em geral, as pesquisas de boca de urna, elas dão praticamente certo, talvez com uma margem de erro de uma cadeira ou duas, ou no máximo 2 cadeiras por cada partido, tá? E também tem uma questão de percentual, porque as pesquisas não podem saber exatamente quantas pessoas votaram, e isso é importante na hora de você cravar quantas cadeiras tem os partidos pequenos, tá? Porque se de repente um partido não conseguiu aquele 3,25% no mínimo, né, de votos que tem que ter, não vai entrar no parlamento. Então, os votos desse partido eles vão ser distribuídos para outros partidos. Então, às vezes, você não consegue saber na pesquisa de boca de urna esses detalhezinhos dos partidos menores. Mas dá uma boa ideia. Então, às 10 horas da noite, está todo mundo roendo a unha na frente das televisões para ver a pizza em geral, né, que é feita assim, esse partido conseguiu, aquele partido não sei o quê. E começa as especulações de quem vai conseguir fazer uma coalizão, né? Agora, os resultados verdadeiros demoram 2 ou 3 dias. Quer dizer, se na terça-feira, você tem o resultado final mesmo, tipo, 100% dos votos, lá para quarta ou quinta. Inclusive, esses resultados são levados ao presidente, ele vai lá, recebe, assina, tal e tudo, tá? Mas demoram uns 2 ou 3 dias mesmo. Mas, assim, no dia seguinte, na quarta-feira de tarde, você já tem, sei lá, 80%, porque o que demora até quinta-feira também são muitos votos que vêm do exterior. Israelenses que estão morando fora de Israel não podem votar. Não é que nem no Brasil que a gente vai na embaixada brasileira e vota. Não, você não pode votar. Está fora de Israel, perdeu, tá? É Porque não que é é um pouco obrigatório. diferente, assim, pelo sistema mesmo, né? Porque Porque não é obrigatório, entendeu? Então você saiu de Israel, não está mas também, votando, assim, aqui entendeu? a gente não vota, se você está fora do país, você não vota nos parlamentares, você vota só no presidente. Vota só no presidente, é verdade. Então, Aqui, acho como que é isso. a votação é parlamentar para os parlamentares, porque o primeiro-ministro é um parlamentar, então é mais ou menos isso também, que você não vota no partido, não vota no parlamento. E os únicos que votam no exterior são as delegações diplomáticas. Então, em todas as delegações, todas as embaixadas e consulados têm urnas. Então, essas urnas chegam, ainda tem que chegar, já houve a eleição, inclusive. Foi alguns dias antes, não é no mesmo dia. Eu acho que é uma semana antes. Tem até, você vai no Facebook da embaixada em Brasília, do consulado em São Paulo, você vai ver que eles já votaram, eles publicaram lá, estamos votando aqui e tal. Então, esses votos chegam. Outros votos que demoram um pouco mais
são votos de soldados, ou, na verdade, que eles chamam de votos dos marinheiros, de gente que está, soldados que estão Em alto mar. em alto mar, né? Então aí demora para chegar, tal. Então tem esses últimos votos que ficam lá para quarta, quinta-feira, entendeu? Mas em geral lá para, quer dizer, na quarta, lá para quinta-feira. Então, em geral na quarta-feira você já tem realmente quase tudo contado. Então E demora aí, a 12. partir daí, quando tem tudo contado, começa a negociação para tentar formar o Ainda governo? não, Não? não é assim tão fácil. Você acha que é fácil? Não, tem que ser difícil. É. Depois que você tem esse resultado, o presidente, é o papel do presidente, o presidente que é um papel assim mais, né, de rei da Inglaterra, a gente não fala mais de rainha da Inglaterra agora, é Figurativo, o para, né, usar a palavra clara. figurativo, mas ele tem um papel importante nessa hora da questão da eleição. Ainda é figurativo, mas é um papel de organizar a eleição. Tá? O que ele faz? O presidente, ele vê, né, ele vê os resultados e é ele que liga para o líder do partido que ele, o presidente, considera que tem mais chance de formar a coalizão. Em geral, é o partido que tem mais votos. Mas nada Mas nunca, garante, né? nada garante, nunca aconteceu de não ser. E Mas sempre rapidinho, Dani, só um apêndice. Quem escolhe o presidente de Israel? é o parlamento. O parlamento escolhe o presidente. Então, tem eleição de 7 em 7 anos. São 7 anos de mandato. Há quanto tempo Yitzhak Herzog está no cargo? Há pouquíssimo, acho que é um ano, uma coisa assim. Antes era o Reuven Rivlin, antes foi o Shimon Peres. Isso. Em geral, é uma coisa apolítica. O presidente, ele teoricamente é apolítico e tem funcionado assim. Não atua muito politicamente, não. É, mas assim, então o presidente ele escolhe. Sempre tem aquela fake news de que esse presidente aqui é mais de esquerda ou mais de direita. Na época do Reuven Rivlin, como ele brigou com o Netanyahu, eles eram meio inimigos políticos, na época que o Rivlin era parlamentar, né? Que era inclusive do Likud, mas ele não gostava muito do Netanyahu, tinha aquele fake news, o Rivlin então vai escolher o segundo colocado porque não gosta do Netanyahu. Não aconteceu, Ainda não entendeu? teve essa quebra de institucionalidade, né? Porque eu acho que uma questão Não. no Brasil que vale a pena só levantar para fazer um paralelo é que, num dado momento, o que está acontecendo agora, no caso, as instituições foram enfraquecidas de fora para dentro, de dentro para fora, né? As próprias instituições foram perdendo poder, perdendo independência, né? Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Então, na verdade, assim, funciona, mas não quer dizer que em algum momento, a depender do que aconteça, até da formação desse próprio parlamento, que pode ter uma tendência em Israel mesmo, de pouquíssima representatividade, de uma dominância de uma extrema-direita, de uma presença de uma extrema-direita mais forte, tudo isso também fica ameaçado, porque hoje os golpes, no geral, no mundo, não acontecem mais da forma que aconteciam na época das ditaduras da América Latina. Os golpes acontecem de dentro da própria institucionalidade. É óbvio, eu estou sendo muito pessimista, mas é porque a perspectiva da eleição de um cara como Itamar Ben-Gvir, um parlamentar aí, um político de extrema-direita, é muito preocupante para a institucionalidade israelense. Aí já vou fazer aqui a propaganda do site do IB, porque a gente traduziu um artigo do Yossi Alevi, que ele escreveu no Times of Israel, sobre o perigo da eleição do Itamar Ben-Gvir para a Knesset, e eu recomendo, e acho que é por isso que eu estou tão preocupada, que eu li o artigo, então eu recomendo que todo mundo entre no site do IB e leia. Dani, mais alguma coisa sobre a Não é nem eleição? o perigo dele ser eleito, porque ele já está na Knesset. O problema é a quantidade de votos que eles vão receber. Ele e o E outro cara estar lá, na coalizão, né? e entra na coalizão e talvez recebam cargos que a gente não vai gostar nunca, de jeito nenhum de ver, como ministro da Defesa, ministro do Interior. Imagina, esses os cargos que eles querem, né? Mas, enfim, então, continuando. Então, tem um protocolo que o presidente tem que seguir, e, por enquanto, não aconteceu nunca do presidente não seguir esse protocolo. Ele provavelmente liga para o líder do partido que ele considera que tem mais chance, em geral, o partido que ganha mais votos. No caso, vai ser provavelmente o Likud, apesar de que teve algumas pesquisas eleitorais que já deram 27 cadeiras para a futuro do Yair Lapid e 30 para o Likud, quer dizer, está chegando perto a futuro do Likud, mas provavelmente vai ser o Likud que vai ter a primeira chance. Isso quer dizer que o Netanyahu, que é o líder do Likud, vai ter 3 semanas para negociar com
outros partidos e ligar para o presidente. Tem uma frase que ele fala, que a pessoa que consegue 61 cadeiras, ele tem uma frase que ele fala, eu consegui, né? Em hebraico é Alá Beyadi, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos 61 cadeiras. E aí ele liga para o presidente e aí está resolvida a situação. Mas se ele não consegue, depois de 3 semanas, ele pode pedir mais uma semana. E aí, depois, se ele não consegue, depois de um mês, aí o presidente fala, perdeu, e vai para o segundo colocado ou para outro partido que ele acha que talvez possa formar coalizão. Novamente, em 3 semanas, mais um adiamento de uma semana. E se novamente esse segundo colocado não conseguir, o presidente pode até pedir para um terceiro. Ou o presidente pode falar, não, não rola, novas eleições, entendeu? E só para a Então, gente fechar o assunto, nesse período todo, Yair Lapid continua como primeiro-ministro. sim, nesse período todo continuou como primeiro-ministro temporário. Por isso que quando a gente falou desde o começo, quando as eleições foram convocadas, em geral 3, 4 meses, pelo menos mais 2 de negociação de coalizão. Então, o Lapid vai ficar pelo menos 6 meses no poder, Uhum. mesmo que temporariamente. Bom, então aguardemos aí no site do IB, assim que sair a boca de urna, a Dani vai mandar texto para a gente vai divulgar nas nossas redes, então é só acompanhar o IB que você vai estar bem informado sobre as eleições israelenses. Dani, próximo assunto, ontem foi oficialmente assinado o acordo entre Israel e Líbano, você estava numa expectativa para saber como seria esse protocolo, conta para a gente o que aconteceu. É verdade. Aconteceu mais ou menos o que a gente já tinha dito, lembra? A gente falou desse assunto bastante e eu disse que ninguém sabe como é que vai ser a assinatura desse acordo, mas ele aconteceu mais ou menos como eu falei. A delegação israelense e a delegação libanesa se encontraram numa cidade chamada Nakura, que fica na fronteira com Israel, onde tem uma base da ONU. Então, eles se encontraram nessa base da ONU e as delegações estavam no mesmo, quer dizer, não tem imagens disso, tá? Mas as delegações estavam no mesmo espaço, no mesmo quarto, e assinaram. Quer dizer, a delegação aí não é primeiro-ministro nem nada, são delegações mais técnicas, né? Quer dizer, a assinatura já tinha sido feita previamente pelo primeiro-ministro, no caso dos libaneses também pelo presidente. E aí chegaram, entregaram essas assinaturas e fizeram alguma assinatura específica. Não houve, pelo que se sabe, aperto de mão de nenhum dos lados, mas houve batendo, as pessoas parece que bateram palmas, que estavam lá presentes, e pronto, e acabou a assinatura. E assim, tipo, estava um clima muito otimista, pelo menos do lado israelense, e eu soube também que do lado libanês também no parlamento houve também elogios ao fato de que assinou esse acordo e tudo. Novamente, é um acordo de extração de gás na verdade, um acordo que estabelece as fronteiras marítimas entre Israel e Líbano, algo que nunca tinha sido feito antes, porque nunca houve uma necessidade, né? Só que agora que foram descobertas bacias de gás ao longo, né, da fronteira, ao longo da costa de Israel e na fronteira também com o Líbano, aí começou não, peraí, é de quem que é, né, essa bacia? Então começou a haver problemas e havia toda uma questão que Israel queria que a fronteira fosse mais ao norte, obviamente, o Hezbollah, num certo momento, queria que a fronteira fosse bem mais ao sul. E aí eles chegaram ao meio termo, que, na verdade, esse meio termo, ele era um meio termo que já estava meio óbvio já há muitos anos, né? Então, nada aí foi muito complicado. E aí o problema é que uma dessas bacias, que é a bacia de Cana, ela está justamente essa linha da fronteira passa em cima dessa bacia. Então ficou pelo acordo que Israel dá aos libaneses o privilégio de extrair gás, né, de procurar e extrair gás dessa bacia de cana, mas Israel vai receber 35% dos royalties. E também Israel vai poder vetar as empresas que vão fazer essa extração. Tipo, se tiver alguma empresa iraniana, Israel pode vetar e falar, não, essa empresa iraniana não vai. Né? Então, é um acordo que é considerado bom para os dois lados, mas, obviamente, não é um acordo de normalização entre os dois países, não é um acordo de Muito paz, menos de paz. não é de paz, mas parece que no parlamento libanês alguém comparou com os acordos de Abraão, quer dizer, é um primeiro passo, digamos que é uma coisa que cria um bom clima entre os dois países que são inimigos, né? Eles são países que eles não têm de relacionamento diplomático há 50 anos, mais tempo, entendeu? Então, realmente é um bom acordo, é um bom sinal, apesar de que não é um acordo de paz.
E, para finalizar, a gente vai retomar uma história que a gente começou a contar aqui sobre aquele caso de fertilização in vitro em Israel, que o filho não era dos pais biológicos, a inseminação foi feita de forma errada. Esse é um resumo bem rápido, né? Numa clínica em Rishon LeZion, Dani. A gente Exatamente. falou sobre isso alguns programas atrás. Quem quiser procura aí para ver o começo da história, mas hoje tem um semi-desfecho, que não é Não bem tem um desfecho. desfecho. Pois é Nasceu o a segundo criança. capítulo. Pelo menos isso, nasceu a criança. É o segundo capítulo da novela, né? Teve um pulo de tempo, né? Aquelas novelas que começam e depois tem um pulo, mas ainda não tem desfecho. E, aliás, o desfecho está mais longe do que parece. Novamente, fazendo um resumo, uma mulher, um casal, fez fertilização in vitro numa clínica em Rishon LeZion, numa clínica privada chamada Assuta, que seria considerada uma boa clínica. E aí a mulher ficou grávida, mas a criança estava com problema no coração e resolveram fazer, então, uma espécie como é que fala? Uma operação no coração Uma da criança. força-tarefa. Não, Não, uma é? operação no coração da criança, Meu dentro, Deus. dentro da barriga. Fizeram uma operação com a Ah, criança na barriga, sim. porque a criança estava com um problema no coração. E aí, na hora de fazer essa operação muito complicada, fizeram um exame de DNA para tentar entender se era alguma coisa genética o problema no coração da criança. E aí descobriram que a criança não tem ligação genética nem com a mãe que está carregando a criança, nem com o pai. Então, concluíram que alguém trocou os embriões na clínica, né? E colocou um embrião da mãe e do pai errados na barriga da mãe. Teve um certo momento que todo mundo falou: não, essa mãe que está grávida vai entender e vai entregar a criança para o casal, que vão descobrir quem é o casal. Inclusive, tinha um casal que era óbvio que era esse casal, e aí entraram na justiça com pedido para fazer DNA, que tem que entrar na justiça, e não sei o quê, para fazer o DNA e comparar com o DNA da criança. Só que aí a mãe fisiológica, vamos dividir, né? Tem a mãe fisiológica que deu à luz à criança e a mãe biológica, que a gente não sabe quem é. A mãe fisiológica contratou advogados e falou: de jeito nenhum, a criança é minha, está na minha barriga, é minha e eu vou lutar até o fim. E, ao mesmo tempo, o casal que falou: não, a criança é minha, biologicamente, já estou fazendo o exame de DNA, recebeu o exame de DNA nessa quinta-feira passada, que não é deles. Quer dizer, o neném, a menina, acabou nascendo, o nome dela é Sofia, ela nasceu, a mãe fisiológica falou: ela é minha, inclusive colocou o nome dela e do marido no certidão de nascimento, no hospital, e a clínica falou: a gente não sabe se a gente vai conseguir algum dia identificar quem são os pais. Tem mais de 40 casais que podem ter sido, e a gente não sabe quem é. Eu acho meio esquisito, porque 40 casais não é tanto assim. Podia fazer exame de DNA nesses 40. Eu estou achando que a clínica está tentando meio que fechar esse assunto e vamos passar para a próxima, porque E os o pais já diretor, aceitaram, né? Eles querem ficar com a criança e não querem levar adiante, né? o diretor da clínica meio que já está chamando ela de mãe, ela é a mãe e nasceu dela, meio que está tentando, porque essa mãe aí e o pai, né, ficaram ricos, né, porque vão ganhar uma indenização monstra dessa clínica, né? E a clínica meio que, eu não sei se tem muita vontade de tentar descobrir quem são os pais E só verdadeiros. Deus sabe o que aconteceu com o embrião deles, né? Desse pai e dessa mãe. Exatamente, porque, primeiro, pode ser que eles tenha sido colocado na barriga de alguma mulher que não engravidou, então não houve, né? Ou pode ser que não, pode ser que alguém que esteja grávida nesse momento está com um embrião que não é dela. Então já tem um grupo de mulheres que estiveram nessa clínica nos dias próximos, então não sei o quê, que estão se preparando, elas vão entrar com uma ação, elas vão ir na justiça, elas vão querer provavelmente ser, né, fazer o exame de DNA também, né? Agora, é um assunto que vai demorar anos para a gente conseguir descobrir exatamente o que aconteceu, se é que algum dia a gente vai saber. E, enquanto isso, a Sofia vai crescer e né, vai ficar na casa dos pais fisiológicos. É uma novela, é um Realmente filme. É um uma filme. novela. É. Se isso fosse um roteiro de um filme, a gente ia achar forçado, provavelmente. Mas tem um problema aí, porque pela lei israelense,
Todas as crianças têm direito de saber quem são os pais biológicos dela. Todas as crianças têm, tem uma lei, mesmo que a criança seja adotada, não sei o quê, ela tem direito de saber quem são os pais biológicos dela. Então, a clínica vai ter que, em algum momento, prover para ela essa informação. Realmente, se tiver mais capítulos, a Dani vai trazer para a gente. E, pessoal, fiquem ligados nas nossas redes, no nosso site, porque domingo tem todas as informações sobre a eleição do Brasil em Israel, e não como os brasileiros que votam na eleição do Brasil, mas moram em Israel, vão votar, vai estar tudo nas nossas redes. Além disso, na terça-feira, também vai ter informação sobre a boca de urna em Israel, e no Expresso da semana que vem, toda a repercussão desse começo de processo eleitoral em Israel, porque esta nova novela está só começando. Dani, muito obrigada e até semana que vem. Ótimo, até semana que vem. A gente vai ter mais informações até lá. Tchau! Tchau!